Para começar o nosso mergulho de hoje, que as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de todos que nos escutam. E, preparem-se, porque o material que a gente tem pela frente hoje é, no mínimo, arrebatador. Com certeza. É um texto bem intenso. Muito intenso. Imagina a seguinte premissa. Um homem da mais alta nobreza, sabe? Alguém com sangue real correndo nas veias, que se levanta não para discursar sobre política tributária ou alianças militares, mas para prever o desfazimento literal de toda a criação. Nossa! Estamos falando de um documento que conectou a geopolítica ali, turbulenta do Antigo Oriente Médio, a um evento cósmico aterrador. É um ponto de partida fantástico e o que torna essa nossa exploração tão rica são exatamente as fontes que a gente está usando hoje. Exato. A nossa análise profunda foca no primeiro capítulo do livro de Sofonias e, para decifrar a densidade impressionante desse texto antigo, a gente está se apoiando nas notas contextuais da Bíblia de Estudo NAA e, de forma muito especial, nos comentários bíblicos bem minuciosos do estudioso John D. Hanna. É um material denso, né? Muito denso, cheio de metáforas visuais fortíssimas que a gente vai desdobrar aqui. E a nossa missão hoje é justamente destrinchar isso com muito cuidado. Entender quem eram os alvos específicos dessa profecia tão dura e decifrar como o autor consegue transitar, quase no mesmo fôlego da destruição de uma única cidade para o fim do mundo inteiro. Mas, antes de dar esse passo, eu acho importante a gente fazer aquele pequeno alinhamento sobre a nossa lente de leitura para quem nos acompanha. Fundamental. É sempre bom lembrar que, nesta análise, a nossa abordagem é a de investigadores. Nós estamos examinando um texto histórico, um texto literário e teológico de imenso impacto. Sim. As fontes lidam com conceitos intensos de julgamento divino, textos religiosos milenares, então o nosso objetivo aqui é relatar e explorar de forma totalmente neutra as ideias e crenças que estão documentadas nesse material. Perfeito. Vamos analisar a estrutura, o contexto histórico, o que isso significava para aquela sociedade, sem tomar nenhum partido religioso ou endossar uma visão teológica específica. A ideia é extrair o conhecimento que o texto em si oferece. Entendido. Então, vamos começar pelo próprio autor, porque a Sofonias quebra um pouco aquele estereótipo do profeta, sabe? Aquele cara que surge do deserto, isolado de tudo. A genealogia dele, logo no primeiro versículo, já me pareceu muito incomum. É bem diferente do padrão. Geralmente, quando a gente lê esses textos antigos, a pessoa é apresentada só como filho de fulano, talvez mencionando o avô e olhe lá. Mas Sofonias lista 4 gerações anteriores. Ele faz muita questão de traçar a linhagem dele até o rei Ezequias. E essa introdução não é acidental de jeito nenhum. É quase um currículo, uma declaração de autoridade. Um crachá de acesso. Exatamente. Ezequias foi um dos reis mais notáveis e reformadores de Judá. Então, ao traçar a linhagem até ele, o texto coloca Sofonias como parte integrante da realeza. O comentário de Hanna, por exemplo, destaca que ele possivelmente era um primo distante do rei que estava no trono na época dessa profecia, o rei Josias. O próprio rei Josias. Sim. E isso muda toda a dinâmica da leitura. Sofonias tem uma perspectiva única porque ele está criticando a elite a partir de dentro. Ele é um insider. Totalmente insider. Ele conhece os corredores do palácio, os banquetes, as fofocas da corte, os acordos que são feitos a portas fechadas. Ele sabe onde os esqueletos estão escondidos. E mesmo fazendo parte dessa nobreza, ele não perde tempo com amenidades. Logo nos versículos 2 e 3, a mensagem já atinge um nível que transcende completamente a política local. Vai direto ao ponto. E que ponto? Deus anuncia que vai consumir absolutamente tudo sobre a face da terra. E a lista é muito, muito específica. Pessoas, animais, as aves do céu e os peixes do mar. E, lendo as notas da fonte, tem uma engenharia literária aí que me deixou fascinado. Essa parte é incrível. É uma daquelas sutilezas que revelam a genialidade de quem escreveu. Se a gente olhar para a ordem dessa destruição que Sofonias lista, primeiro os peixes do mar, depois as aves do céu, os animais terrestres e, por fim, os seres humanos. Certo. Uau! Pois é.
Não é uma lista aleatória de vítimas de um desastre natural qualquer. É como assistir a um filme sendo rebobinado, cena por cena. Perfeita analogia. O arquiteto do universo está desfazendo a casa, fundação por fundação, ou melhor, começando pelo teto e descendo até o chão. Isso dá uma dimensão muito mais assustadora do que só uma invasão militar. É uma descriação. O termo perfeito é esse mesmo, descriação. É o Criador universal agindo para desconstruir o mundo. E por quê? Devido à corrupção daqueles que deveriam ser os representantes e guardiões dessa criação, os seres humanos. A mensagem central que o estudioso Hanna aponta aqui é que o julgamento global é a resposta inevitável a uma rebelião global. Faz todo sentido dentro da lógica do texto. Sim. E quando essa obra de descriação terminar, de acordo com as palavras duras ali do profeta, a única coisa que vai restar são ruínas e silêncio. Uma imagem fortíssima. Mas a câmera não fica parada nesse plano aberto do cosmos o tempo todo. Depois de pintar esse quadro universal imenso, Sofonias dá um zoom dramático para a própria vizinhança dele. Ele traz o problema para casa. Exato. O julgamento passa do nível global para o nível local. O foco se volta especificamente para Judá e para a capital Jerusalém. E a lista de acusações contra os habitantes parece focar muito numa ideia de uma profunda confusão espiritual. Uma confusão cultural. Essa transição do universal para o particular é um padrão profético clássico, eles costumam fazer isso. E em Jerusalém, o alvo principal é o sincretismo religioso. O texto começa falando sobre a eliminação do resto de Baal. Baal, o deus cananeu, certo? Isso. O deus cananeu, da fertilidade, das tempestades, da agricultura. O culto a ele era notoriamente terrível, envolvia atos sexuais ritualísticos, enfim. E o que é trágico aqui, no contexto histórico, é que o rei Josias, aquele provável parente de Sofonias que a gente mencionou... Sim, o rei reformador. Ele mesmo. Ele liderou um grande reavivamento histórico em 622 a.C. Ele destruiu fisicamente os altares de Baal, mas as fontes sugerem que esse esforço político, esse esforço de cima para baixo, não teve um efeito duradouro nas raízes íntimas daquela sociedade. O coração das pessoas continuava exatamente o mesmo. E o texto menciona também a destruição daqueles que lideravam esses cultos. Tem uma palavra específica ali nas notas que me chamou a atenção, algo sobre diferentes tipos de sacerdotes. Para quem não está com as aulas de história antiga tão frescas na memória, o que diferenciava esses grupos? Boa pergunta. A fonte hebraica usa a palavra quemarim. Quemarim? Isso. Para se referir a uma classe de sacerdotes pagãos. Eles eram indivíduos não levíticos. Só para contextualizar, os levitas eram a tribo de Israel designada historicamente para servir no Templo de Jerusalém e conduzir a adoração oficial. A linhagem tradicional. Exato. Os quemarim, por outro lado, eram sacerdotes que muitas vezes foram nomeados por reis anteriores, reis corruptos, especificamente para administrar a adoração de ídolos em lugares altos. Entendi. E o detalhe mais perturbador em Sofonias é que ele não condena só os quemarim. Ele condena também os próprios sacerdotes levíticos legítimos. Porque eles haviam se deixado corromper, eles começaram a misturar a tradição original com práticas supersticiosas estrangeiras. O que nos leva a um dos comportamentos humanos mais curiosos descritos nas fontes de hoje. Algo que eu chamaria de hedging espiritual, pegando emprestado um termo do mercado financeiro. Como assim? É o pessoal que tenta apostar em todos os cavalos para garantir que não vai perder corrida de jeito nenhum, sabe? Ah, sim, com certeza. O texto relata pessoas que juram lealdade a Deus, mas na mesma respiração também juram por um deus chamado Moloque. É um paradoxo incrível. A dissonância cognitiva dessa sociedade era simplesmente imensa. Moloque, que também aparece como Milcom nas nossas fontes, era a principal divindade dos amonitas. Era um povo vizinho localizado a leste do Rio Jordão. E olha, estamos falando de um culto brutal. Muito violento, né? Extremo. A adoração a Moloque frequentemente exigia o indescritível sacrifício de crianças em altares de fogo. Profetas contemporâneos a Sofonias, como Jeremias,
relataram essas atrocidades acontecendo no Vale de Inon, que ficava ali, bem nos arredores de Jerusalém. É chocante pensar nisso acontecendo nos arredores da capital. E além disso, tem mais. O texto menciona um grupo que subia aos terraços planos de suas casas durante a noite para adorar o que eles chamam de exército do céu. As estrelas? O sol, a lua, as estrelas. Eles acreditavam na astrologia antiga de que os corpos celestes controlavam o destino, controlavam a natureza. É impressionante e até meio absurdo pensar nessa mentalidade. Sei lá, é como alguém ir ao cardiologista, jurar que vai seguir uma dieta rigorosa de vegetais para salvar o coração e na volta para casa passar na drive-thru e pedir o maior hambúrguer do cardápio, só por via das dúvidas. Excelente comparação. É a tentativa de cobrir todas as bases de forma completamente incoerente. Eles iam ao templo formalmente durante o dia, mas queimavam incenso no telhado de casa para as estrelas na noite. E a crítica do profeta, que é bem fundamentada no comentário de Hannah, é que uma lealdade dividida, dentro desse contexto teológico, é considerada ausência total de lealdade. Mas a denúncia não para no aspecto religioso puro. Ela penetra na cultura do dia a dia. Vai para os corredores do poder. E até no guarda-roupa da elite política. Sim. O versículo 8 traz uma condenação bem direta aos oficiais, aos filhos do rei e a todos os que se vestem com roupas estrangeiras. Eu confesso que, numa leitura rápida, parece até meio fútil que um profeta que está ali anunciando o fim do mundo pare tudo para criticar a moda local. Porque a roupa que alguém usava em Jerusalém justificaria uma citação no meio desse inquérito todo. Parece estranho para nós hoje, mas no Antigo Oriente Médio, as vestimentas não eram apenas sobre estética, não era só para se proteger do clima. Eram declarações gritantes de aliança, declarações de status e de identidade. Uma farda quase. Quase isso. Quando a nobreza de Judá começava a circular por Jerusalém, usando as tendências de moda da Babilônia ou as tendências de Nínive, não era um desfile de moda inocente. Era o equivalente a agir como influenciadores da cultura imperialista estrangeira. Entendi. Era uma forma de dizer... olhem para mim, eu sou sofisticado, eu me pareço com a potência dominante, eu pertenço a eles. Exato. Adotar a moda estrangeira exteriormente era o sintoma claro de que eles já haviam adotado os valores, as éticas e até as divindades daquelas nações interiormente. A assimilação já tinha acontecido por dentro. Sim. Era uma assimilação cultural profunda e um abandono real da identidade judaica. E o peso histórico disso é trágico de se observar. O comentário de Hannah lembra que esses filhos do rei que flertavam com a cultura pagã tiveram fins terríveis depois. É mesmo. Os descendentes do rei Josias foram capturados, alguns foram levados para o Egito, outros arrastados para a Babilônia. No caso mais notório, o rei Zedequias teve os olhos arrancados pelo imperador Nabucodonosor. Nossa. Pois é, a lealdade visual e cultural, aquelas roupas chiques, não salvaram essa elite quando o império decidiu invadir de verdade. Uma fatura altíssima que chegou algumas décadas depois. E ainda dentro dessa mesma sessão sobre práticas corruptas, tem uma menção muito pitoresca àqueles que pulam a soleira da porta. Para os nossos ouvidos modernos, soa como uma brincadeira de criança, sei lá, uma gincana, mas as fontes oferecem caminhos bem sombrios para interpretar o que isso significava na prática. Há duas interpretações principais que os estudiosos debatem sobre essa soleira. Quais são? A primeira sugere que pular a soleira era uma superstição religiosa antiga, muito ligada aos filisteus. Documentos históricos, como o livro de 1 Samuel, mostram que os sacerdotes do deus Dagon evitavam pisar na soleira de seus templos por um temor supersticioso. Um medo de desrespeitar a divindade pisando no batente? Isso mesmo. Então, se fosse isso, seria mais uma evidência da importação de costumes pagãos para dentro das casas de Judá. Mas a segunda explicação, Que é que a nossa fonte principal parece favorecer pelo contexto, certo? Tem a ver com algo muito mais violento
do que apenas não querer pisar no batente da porta. Sim, faz muito mais sentido com o resto da frase. A frase completa fala sobre encher as casas de violência e engano. Então, essa segunda visão interpreta o salto sobre a soleira como uma metáfora visual para saqueadores, oficiais corruptos que arrombavam portas e invadiam agressivamente as casas dos mais fracos, Pulando para dentro com violência. entrando com tudo para extorquir propriedades e bens. E o pior de tudo é que eles pegavam esse espólio, manchado de sangue e fraude, e ofereciam como doação nos altares dos seus deuses, ou usavam para enriquecer seus mestres terrenos. Essa imagem de invadir as casas para arrancar a riqueza nos leva de forma muito orgânica para o próximo foco da crítica de Sofonias, que é a economia, o colapso estrutural da cidade. Porque esse dinheiro extorquido precisava circular em algum lugar. E o julgamento descrito vai mapear a geografia dessa ruína, tipo bairro por bairro. Começa com um alarido enorme no Portão dos Peixes, passa pelo Bairro Novo e ecoa até as colinas. O que eram esses lugares especificamente? Jerusalém era uma cidade vibrante, muito estratificada. O Portão dos Peixes ficava na muralha norte da cidade. Era a principal rota por onde os comerciantes traziam peixes do Mar da Galileia, peixes de Tiro, para vender na capital. Um polo comercial. Era um ponto nevrálgico de comércio e tráfego intenso. Ironicamente, e de forma bem dolorosa para quem leu esse texto pela primeira vez na época, essa parte norte da muralha era a área mais vulnerável de Jerusalém, e seria exatamente por ali que os babilônios invadiriam anos depois. A ironia do texto é cortante. E em seguida, o clamor desce para o Mactesh. Algumas versões da Bíblia traduzem isso como cidade baixa ou o distrito do mercado que tinha formato de bacia. O verdadeiro coração financeiro, a Wall Street de Jerusalém. Bem isso. Era ali onde os comerciantes pesavam a prata e fechavam os negócios. E o texto deixa claro que todo esse grupo seria varrido, né? Especialmente aqueles que enriqueciam através da usura. Para quem não usa muito essa palavra no dia a dia, a usura aqui nas fontes se refere à prática de cobrar juros exorbitantes, juros abusivos, muitas vezes escravizando financeiramente os próprios compatriotas mais pobres. Exatamente. Era uma opressão interna. E aí o profeta insere uma das metáforas poéticas mais memoráveis das nossas fontes hoje. Ele diz que, no dia do acerto de contas, Deus vai vasculhar Jerusalém usando lanternas. A imagem das lanternas ou lâmpadas, dependendo da tradução que você pega, evoca uma busca implacável, uma busca detalhista e minuciosa. Imagine soldados patrulhando as vielas escuras, os porões, os depósitos secretos do mercado. A ideia transmitida é que a escuridão não vai ser um esconderijo válido. Ninguém escapa. Nenhuma fraude financeira vai ficar debaixo do tapete. O olhar divino vai iluminar as frestas para encontrar um grupo que o texto caracteriza de forma simplesmente brilhante, com uma ilustração agrícola. Sim, as pessoas que estão apegadas à borra do seu vinho. Eu confesso que tive que ler as notas da Bíblia de estudo 2 vezes para entender a gravidade dessa imagem. Para nós, que muitas vezes só vemos o vinho já engarrafado ali na prateleira do mercado, como o comentário de Hannah explica a ciência antiga por trás dessa metáfora da borra. É bem interessante. A fabricação de vinho na antiguidade era um processo super delicado. Após pisar as uvas, o suco era deixado em grandes jarros de barro para fermentar. Durante esse processo de fermentação, sedimentos, cascas, resíduos sólidos, tudo isso descia lentamente para o fundo do recipiente. E isso é a borra. Isso é a borra. E para que o vinho ficasse claro, ficasse refinado e com um sabor bom, o vinicultor precisava transferir o líquido cuidadosamente de um jarro para outro. Ele fazia isso várias vezes, deixando a borra para trás a cada transferência. Um processo de filtração manual. Isso. Agora, se o vinho fosse deixado muito tempo repousando sobre as próprias borras, sem ser perturbado, sem ser filtrado, o resultado era um desastre completo. O sedimento endurecia no fundo, formava uma crosta grossa, e o líquido em si se transformava num xarope denso, amargo e totalmente intragável. Isso é fascinante. Então o profeta está olhando para a elite rica de Jerusalém e dizendo:
Vocês são como esse vinho arruinado. Precisamente. Eles ficaram tempo demais na própria zona de conforto, não foram desafiados, não foram transferidos de jarro, ficaram ali parados, só acumulando riqueza, absorvendo as toxinas e a poluição espiritual ao redor deles, até que ficaram grossos, cínicos e completamente insensíveis. A analogia é magistral para descrever a complacência humana. E a prova final desse endurecimento é a própria atitude mental que eles tinham. A fonte destaca o que esse grupo dizia lá no fundo dos seus corações. Eles diziam: o Senhor não faz bem nem faz mal. Esse é o estado final da apatia. Sim, porque não é um ateísmo militante. Eles não estão na praça pública dizendo que Deus não existe. É muito pior que isso. Eles estão dizendo que ele é irrelevante. Na visão daquela elite acomodada, Deus era uma força distante, inerte, que não interferia na economia, não interferia na política ou na vida diária deles de jeito nenhum. Eles acreditavam que podiam subornar juízes ou cultuar deuses da fertilidade e voltar para casa sem qualquer consequência no mundo real. Exato. E o choque de realidade que Sofônias promete é devastador, sendo descrito como uma reversão cruel das bênçãos antigas que a nação de Israel havia recebido. Lendo o texto, parece espelhar quase palavra por palavra as promessas e maldições do livro de Deuteronômio. Ele avisa de forma muito clara. Ele diz, olha, vocês vão construir essas casas de pedra maravilhosas com o dinheiro roubado, mas não vão chegar a morar nelas. Vão plantar vinhas perfeitamente alinhadas, mas não vão brindar com o vinho. Toda essa segurança material, baseada em tijolos, a prata e status, vai simplesmente evaporar. O que, inevitavelmente, nos empurra para o grande paradoxo temporal desse texto. À medida que a gente lê o capítulo, encontramos descrições que se alinham perfeitamente com a devastação brutal de Jerusalém, causada pelo exército babilônico em 586 a.C. O cerco, o colapso econômico, as muralhas caindo. Sim, mas imediatamente antes e depois dessas descrições locais, a linguagem dá um salto enorme para descrever um evento de proporções universais, um evento que engole toda a humanidade e a Terra inteira, o grande Dia do Senhor. E a questão é, como os estudiosos reconciliam um evento local, que já passou, com um evento cósmico que para eles ainda seria um evento futuro? Confesso que essa foi a pergunta que não saía da minha cabeça durante a leitura. Como o autor consegue sobrepor duas linhas do tempo tão diferentes sem perder o fio da meada? O comentário de John de Hanna resolve esse aparente nó, introduzindo um conceito hermenêutico bem conhecido chamado de encurtamento profético. Algumas pessoas também chamam de visão telescópica. Visão telescópica? Isso. Imagine que você está olhando para uma cadeia de montanhas ao longe, você vê o pico mais próximo e o pico lá de trás, alinhados de uma tal forma que parecem uma única montanha colossal. Certo. Você não consegue ver, daquele seu ponto de observação inicial, o imenso vale de séculos ou de milênios que existe entre um pico e outro. Então, para Sofonias, a invasão iminente dos babilônios e o julgamento final do mundo parecem estar lado a lado na mesma paisagem profética. Exatamente isso. Na literatura dos profetas hebraicos, os grandes julgamentos históricos mais imediatos não são apenas eventos isolados no tempo. Eles são ensaios gerais. A invasão terrível de Judá foi um dia do Senhor em miniatura. Foi uma antecipação visceral da grande e final obra da justiça divina sobre todo o mundo. Fascinante. Pensa bem, para quem estivesse dentro de Jerusalém durante o cerco de Babilônia, com os portões caindo e a fome se espalhando pelas ruas, aquilo não pareceria apenas uma derrota militar comum. Pareceria literalmente o fim do mundo. Portanto, a linguagem apocalíptica não é um exagero literário. É a única forma de expressar o horror daquela desconstrução social inteira. E a descrição sensorial que ele faz do Dia do Senhor é muito claustrofóbica. É uma tempestade de substantivos pesados, um atrás do outro. O texto fala de angústia, tribulação, ruína, escuridão impenetrável, nuvens densas de tempestade. Ao som ensurdecedor dos gritos de guerra dos invasores, o toque incessante de trompetas contra as altas torres fortificadas em que eles tanto confiavam,
Mas, no meio de todo esse caos, há uma imagem lá no versículo 7 que eu achei particularmente macabra em sua ironia. Aquela sobre o banquete? Essa mesma. Deus diz que preparou um sacrifício e já consagrou os seus convidados. É o ápice da ironia trágica daquele momento. No contexto cultural e religioso do antigo Israel, um sacrifício pacífico era um evento de grande celebração. O adorador trazia o animal, ele era abatido no templo, uma parte era queimada no altar e o resto da carne era preparada para um grande banquete de comunhão. Uma festa comunitária. Uma festa. As pessoas convidavam amigos, convidavam familiares que precisavam se purificar e se consagrar ritualmente para poderem se sentar à mesa e comer daquela carne que era considerada sagrada. Mas Sofonias vira o roteiro de cabeça para baixo de um jeito terrível. Completamente de cabeça para baixo. Ele avisa a elite de Jerusalém: haverá um banquete sacrificial, sim. Mas vocês não são os anfitriões e vocês não são os convidados. Vocês, a nação de Judá, são o animal do sacrifício que vai ser abatido sobre a mesa. Pesado. E quem são os convidados, purificados, chamados por Deus e consagrados para devorar esse banquete assustador? Os babilônios. Os implacáveis exércitos invasores da Babilônia. Eles estão ali agindo como a lâmina do julgamento divino sobre uma nação que havia se corrompido até a medula. É uma inversão de papéis aterrorizante, onde eles achavam que eram os protegidos que estariam ali sentados à mesa, na verdade eles eram o prato principal da tragédia que eles mesmos construíram. E o texto faz questão de fechar o capítulo destruindo a última ilusão de segurança que aquela sociedade tinha: o seu dinheiro. A economia não salva. Não. O versículo 18 é como bater do martelo no tribunal. Nem a prata nem o ouro que eles acumularam na Cidade Baixa poderão livrá-los. Para provar a inutilidade do materialismo desenfreado diante de uma crise existencial absoluta. O texto diz que o sangue dessas pessoas orgulhosas será derramado como se fosse poeira da rua, e a sua carne será espalhada como esterco sobre a terra. Nossa. Elementos vitais da vida humana, carne e sangue, perdem ali todo o seu valor e são tratados como um entulho, como lixo. A riqueza que eles extorquiram e as alianças com divindades estrangeiras não oferecem nenhum abrigo quando o dia do zelo ou o ciúme ardente de Deus exigindo adoração exclusiva finalmente rompe sobre a cidade. É uma falência total e completa dos sistemas de defesa que eles criaram para si mesmos. Para quem está nos escutando e refletindo sobre tudo isso, a linha central que atravessa as nossas fontes de hoje parece ser um alerta perene. Um alerta sobre como o conforto material e a perda de identidade se abraçam para criar a tal da apatia espiritual. Com certeza. A gente viu aqui uma capital antiga que tentou pulverizar seus riscos apostando em todas as direções possíveis. Tentaram ir ao templo e, na volta, queimar incenso nos telhados para os astros. Tentaram vestir a moda ostensiva dos impérios vizinhos para pertencer aos poderosos. E no fim de tudo sentaram-se sobre a borra de sua riqueza mal adquirida, acreditando que nenhuma força superior se importava ou interferiria na história humana de fato. E o veredito profético relatado nas fontes é que a conta desse cinismo sempre chega, seja numa invasão local que descria uma cidade inteira ou num horizonte distante onde tudo é desfeito. O que, naturalmente, nos deixa com um pensamento muito instigante para a nossa própria realidade. É muito confortável olhar para esses relatos históricos e pensar que adorar Moloque ou usar túnicas babilônicas são loucuras de um passado muito distante e primitivo. Algo que ficou para trás. Mas a estrutura psicológica do ser humano muda muito pouco através dos milênios. A pergunta para refletirmos hoje é: quais seriam os equivalentes modernos dessas concessões que lemos no texto? Excelente ponto. Até que ponto nós, inseridos em nossas próprias pressões sociais e pressões econômicas, ainda tentamos apostar em todos os lados? Quando é que adaptamos nossas convicções mais profundas ou silenciamos nossos princípios éticos apenas para nos encaixarmos nos valores e na moda da cultura que está no poder no momento? E o alerta mais silencioso que o texto deixa: será que não corremos o risco de desenvolver a mesmíssima apatia e o mesmo cinismo, nos tornando como aquele vinho estagnado lá no fundo do jarro
iludidos com a ideia de que nossas escolhas diárias não têm um peso real na grande balança da história? Sem dúvida. Uma provocação profunda e que nos acompanha para muito, muito além do fim deste nosso mergulho. Uma lente fascinante sobre textos antigos iluminando comportamentos que ainda são tão presentes entre nós. Agradecemos imensamente a todos que nos acompanharam e mais esta exploração literária e histórica. Que Deus abençoe todos os ouvintes.